chat, eu vou deixar a leitura aqui do filho pródigo. Deixa eu só colocar aqui. Eu preciso de alguém corajoso ou corajosa que faça a leitura desse Evangelho de Lucas que a gente vai falar hoje. Quem puder. Vou aguardar um candidato ou uma candidata. Fala. Quem pode? Tá lendo. O texto está no chat. É o texto de Lucas 15, né? Estou com a minha Bíblia aqui. Mas é o texto de Lucas 15. Vamos lá, meu povo? Ok, pode ler. Vou até fechar a câmera aqui para não... Disse também um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se ao serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém las davam. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu, aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei ao meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter como seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: Meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa o melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, ao voltar e aproximar-se da casa. Ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: Voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encoleirou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos a festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Ok, obrigado, Felipe, pela leitura. Hoje eu vou ligar minha cara feia aqui para você. Muitas vezes a gente lê esse evangelho, como eu disse, é uma leitura super conhecida nossa, né? E muitas vezes o que a gente vê na missa
o padre explicando, quando a gente lê, a gente se atenta muito à figura do filho mais novo, o filho que pediu herança e depois se arrepende e volta para os braços do pai. Primeiro, a gente precisa entender o contexto da leitura e a época que o filho pródigo vivia, né? O contexto histórico. Naquela época lá, todo filho tinha direito a 1/3 da herança, né? De tudo aquilo que o pai trabalhou a vida inteira, qualquer filho tinha direito à herança. Só que somente recebia a herança quando o pai morria. Então, quando o filho, primeiramente, ele pede a herança para o pai, ele meio que está dizendo para o pai, olha, eu não me importo, para mim o senhor já morreu. Dei-me, né? Dai-me, né, melhor, a herança e eu vou curtir minha vida, vou viver minha vida e tudo mais. E assim ele fez. Aí nós temos mais 2 personagens, né? O pai, que obedecendo ao filho, pega parte dos seus bens, vende tudo, né? Porque a herança que os pais deixavam naquela época eram terras, né? Eram bens materiais. Então, necessariamente não era dinheiro material, né? Como a gente está, dinheiro em espécie, era isso que eu queria dizer, não me vem a palavra. Não era dinheiro em espécie, mas sim os bens. Então, o pai tem que se desfazer de uma parte, de 1/3 da sua propriedade, dos seus bens, vai, vende e dá o dinheiro na mão do filho. E depois nós temos um terceiro personagem, que é o irmão mais velho. Pois bem, se a gente pensar, eu não vou falar do filho mais velho, porque mais para frente eu irei falar dele, né? Agora, nessa introdução. Se a gente pensar muito bem nessa passagem, o filho mais novo, ele pega todo o dinheiro da sua herança. Primeiro, né? Ele não tem uma segurança. Aliás, ele acredita que o que ele vai fazer é certo, que o pai já morreu, e ele não deixa nenhuma segurança, nenhum dinheiro guardado. É isso que chama atenção também a palavra quando você lê e relê essa passagem algumas vezes. Você fala, poxa vida, ele pegou uma boa quantia em dinheiro e ele, né, gastou, saiu a gastar esse dinheiro, né, sem medo do amanhã, sem medo do que viria no futuro. E também pouco se importou para o pai, né? Para ele, a vida com o pai dele talvez, né? A passagem não deixa isso claro, mas a vida na casa do pai dele já não estava tão boa. Então, no pensamento do filho, quero dizer, né? Não que a vida não fosse boa na casa do pai dele, mas na cabeça dele pouco importava se ele tinha comida, se ele tinha roupa, se ele tinha um trabalho. Para ele, a casa do pai dele já não importava. Ele queria conhecer novos lugares, conhecer novos mundos, né? Podemos dizer assim, novos países. E se nós trazemos esta passagem para os dias de hoje, quem seria esse filho mais novo? Se fosse para os dias de hoje. Se a gente pensar, se a gente trazer para os dias de hoje, quem vocês acham que seria um filho mais novo? Pode ou falar ou colocar no chat. Nossa. Se a gente pensar bem, nós seríamos esse filho mais novo, mas a gente vai
vai realmente ver se era a gente ou não. A figura do pai, nesse texto, chama a atenção. Como eu disse, o filho só tinha direito, ou aliás, né? Eu estou dizendo daquela época, mas se a gente trazer para a nossa época também, até hoje, né? Provavelmente todos têm os pais vivos, né? Ou se não tem, tem uma mãe, enfim, ou somente o pai, mas tem alguém. Quando eles morrem, de certa forma, eles deixam algum bem, né? Algum bem material, quero dizer mesmo, né? Não bem de valores, assim, de ensinamento. Quer dizer, até hoje, né? E a gente só vai ter direito à casa, ao carro, que é do seu pai, quando essa pessoa bater as botas, podemos dizer assim. Né? Até hoje, a gente tem esse costume. Mas o que chama atenção nessa passagem é que o pai foi obediente. O pai ele foi obediente ao filho. E se a gente pensar, a passagem vai dizer que o filho era o filho mais novo, não era o mais velho. E é muito estranho que se a gente pensar na hierarquia familiar, né? Tem filho lá mais novo, aí depois vem o mais velho, né? Aí tem a mãe, que é a figura da mulher, e depois o pai. Isso é uma hierarquia mesmo que sempre a gente vai encontrar na Bíblia. A mulher sempre está abaixo. Até mesmo, muitas vezes, a mãe está até abaixo dessa hierarquia, né? Ela está no lugar dos filhos, depois primeiro aí vem os filhos, e depois vem o pai. A mãe estaria a primeira ali, né? Na hierarquia mais baixa, né? Muitas vezes seria assim. Então, se a gente pensar, é estranho o pai abrir mão de tudo aquilo que ele conquistou com o suor do seu trabalho, o suor do seu rosto, como a Bíblia vai dizer muitas vezes, e dar para o seu filho, né? Quando a gente diz que o filho mais novo é nosso, nós podemos entender a figura do pai, do filho pródigo, como a figura de Deus Pai. Deus Pai que nos ama. E aí eis a questão da Bíblia. Por que esse pai foi tão obediente? Ele não é que ele foi obediente ao filho. Vou explicar de uma outra maneira. Deus Pai nos dá o livre-arbítrio. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo quer que a gente os ame de forma livre. Jamais Deus vai querer que a gente o ame obrigado, que a gente louve, que a gente reze, sendo obrigado. Né? Jamais Deus vai nos pedir, ore obrigatoriamente todos os dias, porque. Opa, cai, voltou? Tá. Jamais Deus vai dizer assim, né? Reze todos os dias, porque é sua obrigação, ou leia a palavra de Deus todos os dias. Por isso que o pai, nessa passagem, dá a parte que cabe ao filho. Muitas vezes nós, em nossas vidas, tivemos essa atitude, fomos para terras distantes, fizemos Deus de trouxa, né? Eu estou procurando uma outra palavra porque eu não queria usar essa. Mas fizemos Deus de trouxa. Senhor, dai-nos a parte da herança, queremos viver longe de Ti. E assim nós vivemos longe de Deus muitas vezes, né? A gente escolhe muitas vezes viver no pecado, viver na ilusão material. Conheço muitas pessoas, vou dar um exemplo aqui bem clássico. Conheço muitas pessoas que me respondem assim, isso antes da pandemia, né? Estou dizendo agora não. Ah, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Eu trabalho demais. Eu não vou na igreja porque
Eu trabalho de segunda a sexta-feira e sábado e domingo é o único dia que eu tenho para descansar. E eu não posso, eu tenho que gastar esse tempo com meus amigos, com a minha família, com meu namorado, com a minha namorada, enfim. Muitas vezes nós somos esse filho mais novo que sai, vive como Deus não existisse na sua vida, né? Não desce a importância devida a Deus Pai e a Deus Filho. Mas eu queria colocar mais Deus Pai nessa passagem, porque a figura central é Deus Pai nessa parábola, quando Jesus está contando. Depois eu vou explicar o porquê que Jesus está contando essa parábola. Ela está no meio de outras duas parábolas, né? E por fim, nós vemos o filho mais velho. Ele chega, né? Vê o pai dando uma festa, pergunta aos empregados, ué, por que está tendo música, né? Que loucura é essa? O que está acontecendo? E aí o empregado, né, vai falar para ele, olha, seu pai mandou matar um novilho aí, tá fazendo uma festa porque seu irmão voltou. Justamente o seu irmão mesmo, aquele que saiu para gastar a herança lá, toda da família de vocês, porque também posso dizer a herança do irmão, né? Não justamente a parte dele, mas a herança da família dele, quero dizer, né? Olha, filho aí, o que saiu a gastar, o que saiu a beber, voltou, tá aí. E aí o filho mais velho, ele tem uma atitude que talvez todos nós teríamos também se fosse conosco, né? Qual que foi a atitude do filho mais velho? Ele não quis entrar na festa. Perceba, ele não entrou. Ele não quis entrar. Ele não quis fazer parte daquele banquete que o pai estava oferecendo. Aí você vê o detalhe do pai. O pai sai do banquete, da festa, vem, conversa com o filho mais velho, explica o porquê ele está dando naquela festa e pede para celebrar o retorno do filho mais novo. Com muita insistência, né? São 2 versículos de diálogos entre o pai e o filho mais velho. Eles conversam entre eles lá e o filho mais velho vai falar, olha, o senhor nunca me deu um cabrito sequer para me festejar com meus amigos, né? Agora vem isso daí, ó. E o senhor quer cheiro de mimo, de presente, de graça e tudo mais? E aí daqui a pouco a gente vai descobrir quem é esse filho mais velho. Algumas coisas que eu queria destacar da passagem, eu estou dando só uma introdução para a gente poder agora percorrer mais ou menos versículo por versículo, né? Uma coisa interessante. Quando o filho mais novo sai país distante e ele vai gastar a herança com festa, com bebedeira, com seja o que for, ele viu que o dinheiro está acabando, ele fala, olha, eu preciso dar um jeito aqui, né? Preciso ver o que eu faço. E aí ele arruma um emprego, numa fazenda lá para cuidar dos porcos. Um detalhe importante do evangelista São Lucas, que às vezes nos passa batido quando a gente lê essa passagem. E aí, que quando eu leio esse texto, eu acho bem estranho. É bem estranho o filho mais novo ter arrumado um emprego justamente para cuidar dos porcos. Por quê cuidar dos porcos?
Se a gente bem lembra, várias vezes já foi dito isso no Crisma, ou em alguns encontros, talvez nos encontros mais recentes não, mas na época dos presenciais isso já foi dito algumas vezes. E até hoje é assim. Para o judeu não come porco. E com certeza esse filho mais novo era judeu. Para o judeu até hoje, o porco é um animal impuro. É um animal que representa o pecado, né? A impureza. Então, judeu nenhum... você nunca vai ver um judeu... Vou trazer bem para nossa linguagem agora. Você nunca vai ver um judeu sentado comendo uma feijoada. Se você vê, com certeza era judeu que se converteu ao cristianismo, mas judeu autêntico mesmo, jamais vai comer carne de porco, né? Porque ele considera impuro. Então seria bem estranho. Ué, se para o judeu é impuro o porco, por que trabalhar com porcos, então? Perceba essa dinâmica. E aí, ele está dando lavagem para os porcos, né? Está cuidando dos porcos lá, está alimentando os porcos. E tem um momento, né? Que é o momento que ele vai cair em si. Ele sente fome. Olha que interessante. Versículos antes, esse filho estava vivendo na balada, nas festas. E depois ele, nesse momento, está dando lavagem aos porcos. Ele até cogita assim, olha, eu poderia comer essa lavagem desses porcos, porque eu estou com fome. Ele cogita. A Bíblia não diz que ele comeu, mas ele cogita. Eu poderia comer até a lavagem desses, né? A ração desses porcos aqui, porque afinal eu estou com fome. Quando o evangelista coloca isso no evangelho, ele tem uma chave de texto escondida aí, né? Tem um segredinho aí que ele deixou para a gente, né, refletir e estudar sobre esse versículo. Muitas vezes, nós, como filhos mais novos, afastados de Deus, perdemos a nossa dignidade. Perdemos até mesmo a nossa identidade, a nossa religião. Quem nós somos. Muitas vezes, quando o pecado já está encravado dentro do nosso coração, a gente perde-se, né? Perde. Então, veja, um judeu que tinha horror, né? Ou terror, posso até usar essa palavra também, a carne de porco, se sujeitar a cuidar dos porcos e ainda pensar, né? Ué, eu posso comer essa comida desses porcos. Mas aí, logicamente, ele vai, na sequência, lembrar. Mas na casa de meu pai, os empregados têm alimento todos os dias. Ora, ele não pensa em voltar para a casa do pai dele novamente como filho. Ele pensa em pedir perdão e voltar como empregado. Por quê? Porque ele sabia que os empregados todos os dias na casa do pai dele tinham o necessário para sobreviver, o necessário para comer. Então veja, muitas vezes quando nós estamos afastados de Deus, o nosso coração está longe, nós sujeitamos a qualquer tipo de lavagem de porco. Qualquer coisa serve para o nosso coração. Qualquer coisa nos satisfaz. Vou dizer algo assim, mas não fiquem bravos comigo.
Hoje o mundo cria muita ilusão para nós, né? Hoje o mundo cria muita lavagem e nos oferece e a gente se sujeita a essa lavagem. Né? Quantas vezes a gente, para agradar o nosso grupo de amigos ou agradar a pessoa A, B ou C, a gente se sujeita a estar num grupo de pessoas que a gente não gosta. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente se sujeita a se vestir de uma tal maneira porque está na moda. Às vezes a gente se sujeita a ouvir um certo tipo de música, porque se eu não ouvir esse tipo de música, eu vou estar fora da minha roda de amigos, do que os meus amigos ouvem, do que os meus amigos entendem. E muitas vezes a gente vai perdendo a nossa identidade, a nossa essência, a nossa crença. E veja que belíssimo os versículos abaixo. De longe o pai vê o filho chegando, mas de longe, né? Veja, o pai, quando vê o filho chegando, ele não espera o filho chegar. Ele nem espera o filho falar ou pedir perdão e primeiramente ele o abraça e o cobre de beijos, né? Até mesmo a passagem vai dizer que o pai o pula no seu pescoço, né? E o cobre de beijo, né? E aí sim, o filho vai dizer, né? Meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Aí o pai fala aos servos dele, vinde depressa, né? Trazei uma roupa nova, uma túnica nova e o vesti. Põe em seu dedo um anel e nos seus pés uma sandália. O anel e a túnica e a sandália também, né? Tem todo um significado para nós, né? A túnica que o filho recebe de Deus Pai, o que seria para nós hoje? Seria um dos sacramentos que a gente falou. Qual dos sacramentos representaria a túnica? Vamos lá, vamos ver se vocês estão acordados. Aproveitando que hoje eu tô com a minha cara feia ligada aqui na câmera, diz aí no chat. Qual que é o sacramento que representa a túnica que o filho recebe do pai em seu retorno? Eu vou beber até uma água quanto vocês. Diz aí. A gente falou de 7 sacramentos recentemente. A túnica, dentro do texto, ela simboliza um dos sacramentos, né? Qual é o sacramento? Vamos lá. Chuta aí no chat. Foram 7, eu quiser falar, pode falar também. Alguém falou batismo, o que mais? Exatamente. A túnica é simbolizada pelo batismo. É a roupa nova que a gente recebe. Porque veja, o filho estava sujo de pecado. Né? O filho até com porcos estavam mexendo, né? E aí ele recebe a túnica do batismo, né? A graça do batismo. Então, deixa eu ver aqui, peraí, que isso é da minha câmera. Peraí. E aí ele recebe no batismo essa roupa nova. O anel que o pai o coloca
por que o anel? Hoje eu estou sem minha aliança, inclusive, né? Faz um tempo. O porquê que Deus coloca... Por que Deus não? Por que o Pai coloca uma aliança em seu dedo, né? Um anel. É justamente simbolizando esta aliança, né? O batismo te dá a vida nova e o anel que ele vos coloca no dedo é uma nova aliança. Essa nova aliança vai ser selada, né? Logicamente, quando o evangelho estava sendo escrito, não tinha ainda sido selado, mas depois foi selada por Cristo lá na cruz, né? Cristo nos salva, né? Cristo faz uma aliança de amor com todos os seus filhos. Por isso que quando o filho volta dessa vida tão errada, tão cheia de pecado, Deus o coloca um anel em seu dedo. A sandália. A sandália vai representar a missão, né? Olha, estou te dando essa sandália para que agora você caminhe também. Para que você leve a mensagem do evangelho, né? Que você continue a transmitir tudo que vai ser pregado. E veja que a figura central desse texto, antes de eu falar do filho mais velho, ainda que eu não entrei nele, é o pai. O pai, Deus Pai, nos oferece através do batismo a graça de uma vida nova, nos ressuscita, nos faz novo, oferece seu Filho único para morrer em nosso lugar. Hoje, para quem foi na missa, né? A segunda leitura vai dizer exatamente isso, né? Através de um único homem, o pecado entrou no mundo, mas através da morte de um único justo, ou a morte de um único justo, foi necessário para nos salvar da graça, para nos salvar, melhor, da graça não, para nos salvarmos do pecado. Então veja, essa aliança foi selada no alto da cruz para nós. Veja quanto amor. Muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente pensa justamente no filho pródigo, né? No filho mais novo. Mas veja que a figura central desse texto é a figura paterna de Deus Pai. É a figura de Deus que nos ama, porque Deus nos chama para o batismo, Deus nos chama para uma vida nova. Deus quer conosco selar uma aliança. Deus quer conosco. Quantas vezes nós saímos também, né, mundo afora, e quebramos essa aliança, mas Deus, mais uma vez, fica nos olhando e de longe, né, fala, não, ele vai voltar. Eu fico imaginando, quando eu leio essa leitura, eu fico imaginando esse pai, que é Deus, na passagem, quantas vezes ele deve ter ido, porque se, imagina assim, ao longe ele via o filho dele chegando, eu imagino que a casa ou a propriedade estava num lugar baixo e teria uma montanha, algo assim, ou uma trilha, que ao longe você via as pessoas descendo, chegando até a propriedade. Quantas vezes esse pai olha, vai para fora, olha e fala, cadê? Não voltou ainda. Quantas vezes Deus nos olhou, olhou para a nossa vida e nos disse, né? Nossa, que saudade desse meu filho. Que saudade dessa minha filha. Quando ele vai voltar? Né? Quando ele vai voltar o seu coração a mim? Porque
É isso que a passagem quer nos mostrar, né? Então, quantas vezes Deus deve ou ainda está, né, nos esperando a nossa decisão e tudo mais. Vamos para a figura do filho mais velho. A figura do filho mais velho, veja, a passagem não quer dizer que o filho mais velho era uma pessoa ruim. Muitas pessoas interpretam o filho mais velho como uma pessoa ruim, né? Péssima. Mas na verdade ele não era. Era apenas uma pessoa que ajudava o seu pai. Veja, ele estava voltando do seu trabalho, né? Então veja que provavelmente esse filho, ele, dentro da parábola, ele o ajudava, o seu pai. Ele o obedecia, né? A prova que ele estava trabalhando, ajudando a propriedade do seu pai, até mesmo ganhar mais dinheiro e tudo mais. A garantir o sustento da família. Esse filho, muitas vezes, ele é interpretado como uma pessoa má. Mas, se nós pensarmos, no começo a gente disse que o filho novo, né, o filho mais novo, era nós. E quem seria o filho mais velho? Diz aí, o que vocês acham no site? Diz aí. Quem é o filho mais velho? Peraí. Opa. Voltou? Beleza. Acho que agora voltou. Quem quer a pessoa... Veja. Quais seriam os nossos pais? Sim. Veja a atitude do filho mais velho, né? Quando vocês vão dizendo aí no chat quem vocês acham que é o filho mais velho, eu vou até lendo algumas coisas da personalidade do filho mais velho que está na própria leitura. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já estava perto da casa, ouvia músicas e dança. Chegando o servo, chamando um servo, perguntou-lhe o que estava havendo. Então ele disse: é teu irmão que voltou. Meu pai matou um novilho porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicá-lo. Ele, porém, respondeu: há tantos anos eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo veio este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas e matas um novilho cevado. Aí depois vai ter a resposta do pai, né? Mas essa é a figura. Mais ou menos dá para a gente ter uma descrição. Quem é o filho? O filho mais velho, né? Alguns dizem o filho mais velho como os nossos pais. Deixa eu ver. São as pessoas que já estão no caminho de Deus. Vou voltar aqui. Deixa eu ver. Acho que o Jean está digitando também.
Pode ir digitando. O que vocês acham? Ah, Isabel disse a gente também. O filho mais velho pode ser a gente também. Se não for isso, você me corrija, Isabel. Porém, uma fase mais madura, onde entendemos as coisas. Pode ser também. Aí já disse, né? Muitas vezes, pessoas que buscam alguma graça, ao ver de outras pessoas que alcançou antes, tipo emprego, essa pessoa fica magoada por não ter nós mesmos. E o Felipe está digitando. Bom, enfim. O filho mais velho, muitas vezes, é a gente mesmo. Nós, muitas vezes, somos o filho mais novo, mas muitas vezes a gente também é o filho mais velho. Porque também há muita gente dentro do cristianismo agora, dentro da nossa igreja católica, que nunca foi o filho pródigo. Nunca teve uma vida de erro, pecado. Tem muita gente que simplesmente um dia nasceu na igreja, os pais já eram católicos e simplesmente um dia continuou a caminhada, né? Nunca desobedeceu a Deus, mas veja que ele tinha um orgulho, uma inveja, né? Basicamente é o que o Jean mesmo falou. Muitas vezes esse filho mais velho somos nós mesmos. Muitas vezes a gente vê Deus dando uma graça de um emprego para uma pessoa. Às vezes a gente vê até Deus mesmo, né? A pessoa agradecendo lá na igreja. Ah, eu agradeço a Deus porque Deus me deu um carro. Ah, eu agradeço a Deus porque Deus me concedeu um emprego, sei lá, na Claro, na Netflix. Pense em uma empresa top aí que você gostaria de trabalhar, né? Ah, Deus me concedeu um emprego numa multinacional onde eu vou ganhar bem. Aí você fica pensando, poxa, Deus, poxa, eu tô aqui há mais tempo aqui, né? Tô aqui fazendo coisa certinha aqui, né? Tô aqui, vou me usar como exemplo, né? Ah, poxa, Deus, estou aqui dando um encontro de crisma, eu sou catequista de crisma, estou aqui desempregado, e o senhor vai lá e o cara acabou de se converter, faz 2 meses que o cara tá vindo na missa, e o senhor dá um emprego para ele na multinacional. Caramba, Deus, então quer dizer que a minha obediência, o meu temor a ti, nada vale. Muitas vezes, então, só depois eu vou entrar na parte teológica do texto. Aí a gente conclui. Muitas vezes, dentro da parábola do filho pródigo, a gente pode ser o filho mais novo ou o filho mais velho. A gente também, às vezes, a gente pode ter sido o filho mais novo, que se converteu, tinha uma vida de pecado, tinha uma vida errada, e aí começou a caminhar na igreja, Só que aí a gente vai ficando, né? E Deus vai nos confiando mais coisas, vai nos dando mais trabalho, vai nos dando mais serviços para a gente fazer, vai nos confiando mais pessoas. E aí, um dia, uma outra pessoa que acabou de se converter recebe uma graça. Eu estou focando na graça material porque fica mais fácil. Mas muitas vezes a gente pode pedir a Deus mesmo assim, ah, vamos usar o Covid como exemplo mesmo, para ser uma coisa mais atual. Ah, Senhor, eu gostaria tanto que o Senhor curasse, sei lá, minha tia que está com coronavírus. Eu não tenho ninguém, graças a Deus, na minha família, né? E uma outra pessoa que entrou na igreja também pede a mesma coisa. Ah, gostaria que o Senhor curasse a minha tia. E aí Deus atende a outra pessoa, mas não me atende. Aí você fala, poxa Deus, né? Então quer dizer que aquela pessoa é melhor que eu? Será que
que o Senhor ama mais aquela pessoa do que eu, então a gente tem essa atitude. Por isso que o filho não queria entrar na festa, porque o filho ficou com inveja mesmo, né? O filho ficou bronqueado, né? Não que Deus faz essa acepção de pessoas. O que muda é que muitas vezes Deus ele faz a sua vontade. E muitas vezes a vontade que a gente quer, ou que a gente, aquela graça que a gente gostaria, como eu já falou do emprego, ou estou falando do coronavírus, não é aquilo, não é isso que Deus reservou para a gente, e sim para outra pessoa, né? Talvez o plano de Deus para a minha tia que estaria doente de coronavírus seria uma outra coisa, né? Talvez Deus gostaria de usar essa doença para santificar a vida dela, para aproximar mais de Deus, para que, né? Para que ela rezasse mais, para ela ficasse mais próxima dele. Então, há várias maneiras de Deus agir. Mas se a gente pegar de uma maneira bem teológica agora o texto, eu estou usando a primeira maneira prática, eu quero entrar na maneira teológica do texto também. Se a gente pegar o capítulo inteiro, 15, ele é bem curtinho. A parábola do filho pródigo, eu estou com ela aberta aqui no meu colo, por isso que eu estou olhando para baixo. Ela começa no versículo 11 e termina no versículo 32. Então, o capítulo 15, ele tem 32 versículos, né? E dentro desses 32 versículos tem mais duas parábolas. Inclusive as três parábolas, né? Depois, se vocês quiserem ler, a nível de curiosidade, vai falar do mesmo tema. Vai falar do pecador, e vai ser uma parábola sobre a ovelha perdida, depois ele vai falar da dracma perdida, que é a moeda, né? Da mulher que perde a moeda e tal. E depois ele vai falar do filho pródigo. O porquê que Jesus usa esse exemplo? Lá no versículo 1, ele está conversando com os publicanos. E os publicanos estão lá ouvindo Jesus pregar e tá os pecadores juntos. E aí estão ouvindo Jesus pregar. Só que nisso, quem que se aproxima também? Se aproximam os fariseus e os escribas. E aí os escribas começam a murmurar entre eles, né? Conversar entre eles lá, né? Esse homem recebe os pecadores, come com eles. E aí começa a dizer, né? Nossa, mas como que Jesus pode estar falando com os publicanos, né? Esses pecadores aí em volta? E... Então, quem são os fariseus e quem são os escribas, né? Os fariseus e os escribas são um grupo religioso lá, né? Muitas vezes quando a gente vai ler a Bíblia, eles estão muitas vezes nos templos, eles estão discutindo e tudo mais. E os publicanos, os pecadores, são considerados, né, os que fazem uma vida totalmente errada. E aí Jesus vai contar três parábolas. Então ele vai contar a ovelha perdida, a dracma perdida, que é a moeda perdida, e a parábola do filho pródigo. Então, se a gente for entender o raciocínio que Jesus estaria dizendo para esse povo que está escutando ele na hora que ele está falando os publicanos e os pecadores são os filhos mais novos. São o filho mais novo, né? E o pai é Deus Pai, que acolhe a todos, e o filho mais velho seria, então, os fariseus, né? E os escribas, que sempre estão a reclamar e sempre estão a criticar. Se a gente, como a gente já falou do texto na atualidade, se a gente pensar, muitas vezes é a gente mesmo, né, dentro do texto. A gente se vê. Quantas vezes a gente está lá na igreja, a gente está na missa, ou está em um encontro, enfim, numa palestra, e de repente chega a pessoa X, Y, Z, aí a gente fala, caramba, essa pessoa aí, mas até esses dias atrás essa pessoa vivia bêbada aí na rua aí, né?
Até esses dias atrás, essa pessoa aí, ó, essa menina aí, ó, vive traindo o esposo dela. Caramba, meu, essa pessoa aí não presta. Então, muitas vezes Deus, na sua infinita misericórdia, convida esses pecadores a entrar na igreja, a participar da missa, enfim, entrar numa pastoral e aos poucos ir conhecendo o amor de Deus e conhecendo o perdão. Aí essa pessoa vai se confessando, né? Ela vai se tornando, ela vai mudando aos poucos de vida. E muitas vezes a gente tem o papel do filho mais velho, né? Poxa, Senhor, mas nós estamos aqui, ó, fazendo tudo certinho e o Senhor vem tá, só tá de brincadeira, né? Mas vai deixar esse tipo de pessoa. O senhor vai chamar esse tipo de pessoa. Né? Muitas vezes a gente tem essa atitude. Então é isso que Jesus está querendo dizer nesse versículo. Depois, se vocês quiserem ler o versículo 15, ele tem toda uma explicação. Mas a explicação que Jesus quer nos dar é a misericórdia de Deus. A salvação é para todos. Não é eu, Alessandro, não é a Fátima, não é o Bruno, não é o Jean, não é o Rafael, não é o Felipe, não é a Anne, não é a Gisele, não é o Padre Alessio, enfim, não é tantas pessoas que escolhem quem vai ser salvo, quem merece o perdão. Quem escolhe isso é Deus. Porque só Deus conhece o coração nosso coração e o coração da outra pessoa, né? O salmista muitas vezes vai dizer, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, né? Quer andando, quer deitado, tu me sondas, Senhor. Tu conheces os meus passos, né? Então, muitas vezes quer dizer, muitas vezes não, o salmista vai dizer isso, né? E o Senhor sabe todas as nossas atitudes, se a nossa intenção é reta ou não, se somos ou não dignos da misericórdia de Deus. Cabe, então, somente a Deus julgar e somente Deus pode acolher. Sexta-feira nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Sábado, agora a gente celebrou o Imaculado Coração de Maria, que foi 2 solenidades na igreja. Hoje a gente também está celebrando o dia do migrante, o dia do seminarista, né? E o porquê que eu quero falar da solenidade do Sagrado Coração e do Imaculado Coração de Maria nesses 2 últimos minutinhos. Jesus teve um coração totalmente humano, como o nosso. Quando Jesus se fez homem, o coração dele batia como um de qualquer ser humano hoje existente na Terra, né? E Jesus, quando a gente celebrou na sexta-feira, ele colocou esse coração dele para fora. Né? É um coração aberto. Um coração que foi ferido pela lança, soldado, né? Feriu lá o lado dele. Mas o coração de Jesus ainda continua aberto, seja para qualquer pessoa. Né? Seja para prostituta, seja para o presidiário, seja para tinha até um padre da Igreja Católica que já morreu, ele dizia assim, né? Padre Léo. Ele falava assim: qual que é a diferença entre o pecado da prostituta e o nosso pecado? A diferença do pecado da prostituta para o nosso pecado é um só. O pecado da prostituta é praticado publicamente, porque ela fica exposta nas esquinas, enfim, né? E o nosso não. Muitas vezes nós fazemos coisas piores que as prostitutas
e nós se julgamos o santo, nós se julgamos a pessoa certa, né? Então, que a gente tenha esse cuidado também de pensar, né? E aproveitando, como é uma parábola sobre a misericórdia de Deus, pensar, né? Como será que eu tô sendo obediente ao que Deus me pede, né? Ou eu estou tendo uma atitude cristã, acolhedora, eu acolho todos aqueles que se aproximam de mim, sem julgar, sem julgar o seu passado, sem julgar o que ele fez? Ou será que eu só quero perto de mim aqueles que são perfeitos, que são... Eu dei uma pausa agora que eu lembrei de uma música, né? Depois eu até mando para vocês. É uma música do Padre Fábio de Mello. Ele diz, né? Que Jesus tem a capacidade de amar aqueles que muitas vezes nós não queremos perto de nós, né? Jesus tem essa capacidade, né? E nós muitas vezes não temos a capacidade de amar essas pessoas. Bem? Então, se tiver alguma dúvida no chat, pode falar. Eu só vou fechar minha cara feia aqui para economizar a banda aqui da internet. Mas eu vou deixar o microfone aberto. Pode falar se tiver alguma dúvida. Eu tenho alguns recados ainda, mas estou esperando para ver se vai ter alguma dúvida ainda. Dúvidas? Não? Se alguém tem alguma dúvida, pode falar. Pronto. Tem uma dúvida sobre o filho pródigo? Tranquilo? Então, todos me ouvem, né? Todos estão me ouvindo ainda, né? Eu vou só dar alguns recados, então, e aí a gente encerra com a oração. Então, primeiro recado, né? Sobre as atividades que estão lá no Classroom. Quem não fez ainda, procure fazer, por favor. A última atividade agora foi a do Bruno Neves, né? Derramarei sobre o voz do Espírito Santo, foi encontro de domingo passado. A gente teve alguns problemas com o Skype. Inclusive, ontem a gente teve a Noite Mariana e a gente testou o aplicativo. Provavelmente sábado que vem a gente vai testar novamente. Quem não fez, façam todas as atividades que estiver atrasada, por favor. Nós, da coordenação do Crisma, decidimos, por um tempo, não dar mais atividades para vocês. Nós não iremos mais dar atividade para vocês no Classroom. O porquê? Eu vou explicar. Aí depois, se alguém quiser se manifestar, né? Talvez vocês vão querer vibrar, mas vocês vão entender o nosso motivo. A gente percebeu que tem muitas pessoas fazendo e outras não estão fazendo. E a gente sempre trabalhou com um senso de justiça. Não é justo para aqueles que fazem apenas alguns fazerem e outros não fazerem. Ah, mas Alessandro, e agora? Vocês não estão usando as atividades para provar para o bispo que está tendo encontro? Então, exatamente, a gente prova através das atividades que a gente está tendo encontro para o bispo. O que a gente vai tentar conversar com o bispo, a gente vai explicar para ele o que está acontecendo,
que muitos de vocês não estão fazendo as atividades propostas, quanto outros estão fazendo no prazo e tudo mais. A gente vai ter uma conversa com o bispo sobre isso. Então, por enquanto, a gente prefere não ter nenhuma atividade. Então, quem não fez, tem alguma atividade pendente, vai ter essa semana que passou, né? Até domingo que vem, e até o outro domingo para fazer essas que estão pendentes. A gente vai deixar uns 15 dias, né? Uns 15, uns 20 dias mais ou menos, para vocês terem tempo de fazer as atividades. Depois a gente vai se entender com o bispo o que está acontecendo. A gente precisa que aquela média lá, para quem está no grupo do Crisma, viu que teve um dia que teve mais de 200 mensagens, a gente brincando e mostrando as notas, mas a gente precisa subir um pouco mais aquela média de notas, né, de participação e tudo mais. A gente não quer decoreba, a gente não quer que ninguém decore, mas a gente gostaria, sinceramente, que todos fizessem as atividades, participassem, se envolvessem, tá bom? É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Tá aberto. Então tá bom. Então vamos rezar para que a gente... Não, eu sei, o Felipe está dizendo assim, eu fiz todas as minhas, tranquilo. Quem fez é exatamente isso, Felipe. Você fez, mas tem muitos que tem gente que nem entrou, se cadastrou e nunca fez. Outra coisa, tem gente que responde uma atividade com um e-mail, aí no outro, por exemplo, na minha atividade responde com e-mail, aí na outra atividade responde, na atividade do Bruno responde com outro e-mail, aí na atividade do Donizete responde com outro e-mail. Aí quando a gente vai corrigir, a gente às vezes nem consegue, a gente manda o feedback, né, para o e-mail que a pessoa cadastrou lá no formulário, mas muitas vezes a gente nem consegue identificar quem é a pessoa, né, que está fazendo o exercício, enfim. Mas tudo bem. Vai ter um prazo aí que o pessoal está fazendo, tá bom? Vamos rezar. Então, eu até desci minha cruz aqui para ficar mais fácil. Então, vamos pedir para que Jesus crucificado, Jesus que nos trouxe a salvação, que nos trouxe o amor de Deus Pai para nós, né? Jesus que é a fonte de misericórdia, ele que um dia se revelou a Santa Faustina e disse, né, que ele quer ser a misericórdia nas almas das pessoas. Então, peçamos para Jesus misericordioso que nos ajude a chegar um dia, com a graça de Deus, ao reino dos céus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a todos vocês que participaram. E aí, na semana que vem, a gente volta a se encontrar, tá bom? Fique com Deus. Boa semana a todos. Se cuidem.